A aula de hoje eu começo o estudo das sequências para cair em séries, tá? Em séries de funções. Bem, o início é o seguinte, ó. Dado K natural, N índice K denota um conjunto formado por cada número natural que é maior do que ou igual a K. Tá? Ou seja, quem é esse conjunto? Quem é? É o conjunto dos naturais K, K mais 1, K mais 2, K mais 3 e assim por diante. Tá? Então daí você tem quem é N2. Quem é N2? É o 2, 3, 4, 5, 6, etc. Quem é o N10? Quem é? 10, 11, 12, 13, 14 e continua. Tá? Quem é o N0? N0 é o próprio conjunto dos números naturais. E o N1, quem é? Naturais, asterisco. Bom, então dito isso, vem a seguinte definição. Seja f uma função. Função. E são as funções do cálculo, cálculo 1, cálculo 2. Função de variável real e de o que? Valor real. Função que vai do subconjunto de R em R. Nós dizemos que f é uma sequência. Nós dizemos que f é uma sequência quando o domínio de f é igual a nk para algum k natural. Então, o que é uma sequência? É uma função de nk em R para algum k natural. Isso é uma sequência. E aí não existe sequência finita. Sequência, por definição, seu domínio é infinito. Tá? A imagem pode ser finita, mas o domínio, que é o nk, é infinito. Ou seja, existe o fk, fk mais 1, fk mais 2, fk, tá certo? Entendido? Porque uma função tem o domínio, contradomínio e imagem. A imagem pode ser um conjunto finito. Se a função for constante, né, a imagem é um conjunto unitário. Mas o domínio é sempre infinito. Nós vemos que a sequência é infinita, tá? Não existe essa história de sequência por definição, o domínio é infinito. Ou seja, a sequência é infinita. Entendido? Bem, diante disso, veja o seguinte, ó. Seja f de N3 em R a sequência dada por, e essa sequência aqui, ó, f de n igual a n sobre n2 menos 2n, qualquer que seja o n pertencente ao n3. Ó, tem que ser o n pertencente ao n3. Embora esta expressão aqui esteja definida para n igual a 1. Essa expressão está definida para n igual a 1.
mas o não pertence ao domínio da sequência F. Porque o domínio da sequência F tem que ser um conjunto, um subconjunto contíguo de números naturais. Tem que ser um. Então, como ela não está definida para N, como essa expressão não está definida, como esta expressão aqui não está definida para N igual a 2, e está definida para todo N natural maior do que 2, o domínio é o N3. Ela está definida para todo número natural do 3 em diante. Tá? Por exemplo, seja G, olha aqui, ó, G de N4 em R, a sequência dada por G de N4 em R, a sequência dada por G de N igual ao logaritmo natural de N2 menos 5N mais 6. Qualquer que seja N pertencente ao N4. Bom, tá. Perfeita a definição. Veja que essa expressão aqui, tá? Veja que essa expressão, logaritmo natural, ela está definida para todo N real menor do que 2 ou maior do que 3. Porque N2 menos 5N mais 6, se você considerar o N como sendo um número real, isso aqui é positivo fora das suas raízes. Tá? Aqui são as raízes dessa expressão. 2 e 3. Então, para N menor do que 2, isso aqui é positivo. N maior do que 3, isso aqui é positivo. Mas eu estou no contexto de sequência. Então, você olha para cá. Essa expressão não está definida para N igual a 3. Está definida para N igual a 3? Não. Mas está definida para todo natural maior do que 3. Então, o domínio automaticamente é o N4. Entendido isso? Entendido? O domínio está definido dessa forma. Tá? Então você tem uma sequência. Deixa eu seguir aqui o roteiro, que eu já esqueci até o que eu dei na aula anterior. Por exemplo, seja H, se eu coloco assim, ó. Quando eu defino uma função, e uma sequência é uma função, o domínio, eu dou só pela lei de formação, o domínio é o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação faz sentido. Tá certo? Mas isso tem uma restrição maior no caso de sequência, porque o domínio tem que ser um NK. Tem que começar do K e incluir todo mundo do K em diante. Tá? Então, seja H a sequência dada por H de N. Então, se é sequência, o domínio está contido, o domínio, o domínio está contido nos naturais. E é um NK, tá? Para algum K. Então, eu vou dar, assim, 1 sobre N2 menos 5N. Tá aí. Deixa eu usar isso. Sequência é essa. Automaticamente, daí por quê? Porque é uma sequência. Quem é o domínio da H? N6. Porque essa expressão não está definida para 5 e está definida para todo número natural maior do que 5. Então o domínio é o N6. Entendido? Uma sequência é, por definição, uma função que vai do NK em R. Tá? Bem, uma sequência é uma função do NK em R, mas para facilitar a manipulação de sequências, é bom você ter uma outra anotação para uma sequência, tá? Que é a seguinte, ó. Dado uma sequência, seja K natural, dada uma sequência
f de nk em R, que é uma função, uma sequência, ela também é denotada por, na nossa sequência f de nk em R, ela também é denotada, tem uma notação para ela. Ela é denotada por isso aqui, por essa expressão. Escolhe uma letra, x, por exemplo, o n natural, xn, n maior que ou igual a k. Notada por isso aqui, em que xn, quem é xn? É f de n, qualquer que seja o n, maior que ou igual a k. Entendeu? Tá? E para ficar bem, para ressaltar o caráter de sequência no que diz respeito ao domínio, eu prefiro colocar assim até você entender que o domínio está contido nos naturais. Entendido aí? Então tá aqui. Sequência. Então eu posso escrever o seguinte, ó. Seja xn, n, tá? N maior que ou igual a 1, a sequência dada por xn igual a quê? A 1 sobre n, qualquer que seja n pertencente ao n índice 1, ou seja, qualquer que seja n maior que ou igual a 1. Xn, x índice n, tá? Tá bom? Ou então, seja a sequência yn, n maior que ou igual a 3, dada por yn é igual a n mais 1 sobre n2 menos 2n, qualquer que seja n pertencente ao n3, n maior que ou igual a 3. Faz sentido? Faz sentido? Faz todo sentido. Então a sequência está bem definida. Eu posso até escrever assim, ó, desse jeito. Eu posso até chegar e escrever assim, ó. Seja, é aceitável escrever isso, ó. Seja a sequência, tá? 1 sobre raiz quadrada de n menos 2, e aqui, é claro, é para n o quê? Maior que ou igual a 3. Aí, ó. É uma forma econômica de expressar uma sequência. Eu já estou dizendo quem são os termos, tá? Tá bom? Existem outras formas de você definir uma sequência. Essa notação aqui, ela é conveniente para, por exemplo, definir as sequências, definir recursivamente uma sequência, tá? Eis a razão de você usar essa notação, tá? Se bem que você pode fazer também essa definição usando essa notação aqui, não tem problema. Mas as pessoas preferem essa notação aqui com índice, tá? Mas agora não esqueça, mesmo usando essa notação, você não pode esquecer que trata-se de uma função do NK em R. Uma sequência é uma função do NK em R. Então ela herda várias propriedades de funções, tá? Como não tem soma de funções, então tem soma de sequências. Não tem produto de funções, então tem produto de sequências. Não tem quociente de funções, então com cuidadinho a mais tem quociente de sequências. E isso eu acho que eu vejo só na próxima aula. Então, olha o exemplo aqui, ó. Seja Zn, n maior que ou igual a 0, a
uma sequência dada por... Começar com essa daqui, Zn é igual a 1, Cn é igual a 0. E é igual a 1 sobre 1 mais Zn menos 1, se n é maior do que igual. Então tem-se. A partir daí eu te pergunto, quem é Z1? É 1. Né? Z1 é 1. Não, desculpe. Z0 é 1. Tá? Agora sim, quem é Z1? É 1 sobre 1 mais Z0. Ou seja, é 1 meio. O Z0 é 1, fica o meio. Quem é o Z2? É 1 sobre 1 mais Z1. 1 mais 1 meio, 3 meios, o inverso disso, 2 terços. Quem é o Z3? É 1 sobre 1 mais Z2. Tá? Tá bom? Que no caso dá 1 mais 2 terços, dá quanto? 5 terços. E o inverso disso dá quanto? 3 quilos. Tá? E você tem isso e assim por diante. Tá? Repare que isso de fato define uma sequência por causa deste princípio aqui, ó. Você observa o seguinte, ó. Quando é que 1 mais um número é 0? Que é um problema, né? Quando esse número é igual a menos 1. Só que isso não vai acontecer jamais aqui. Eu não vou ter algum termo, se eu continuar assim, eu não vou chegar num termo que seja igual a menos 1. Por quê? Pela simples observação. Vou botar em vermelho aqui. Se x é positivo, que ocorre com o primeiro, ó, x é positivo, então 1 mais x é positivo. Logo, 1 sobre 1 mais x é positivo. Então este princípio diz que eu jamais terei esse problema, né? Eu consigo calcular todos os elementos dessa sequência. Entendido? De forma recursiva. Então eu tenho isso aqui. Isso aqui diz que a sequência está bem definida, tá? Essa propriedadezinha aqui. Tá? É porque se 1 mais 1 sobre x é positivo, então quem seria o próximo, né? Próximo seria o quê? Seria 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais x. Mas como isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Para o próximo, então, todos os termos, e com isso eu provo que todos os termos da sequência são de fato positivos. Então, não tem problema, a sequência está bem definida. Isso nós dizemos aqui que a sequência ela está recursivamente definida. Repare que da maneira como ela está definida, para eu calcular o x10, eu preciso conhecer o x9. Diferente daqui, ó. Eu posso calcular o x10 sem o conhecimento do x9. Eu calculo o x10 usando só o 10. De fato, para todo n eu calculo o xn só com o conhecimento do n. Tá? Eu não preciso do conhecimento relativo ao n menos 1. Mas aqui não. Aqui, da maneira como está aqui, tá? Para calcular o Z10, eu preciso do Z9, que por sua vez precisa do Z8, que é outro que precisa do Z7. Ou seja, para calcular o Zn mais 1, eu preciso ter todos até o Zn. Tá? Entendido? E